Coloque Jesus em sua rotina. Será que Cristo tem estado na sua rotina? Ou na minha rotina? Dia, uma boa tarde, uma boa noite. Desejo a graça e a paz que há no Filho de Deus. Neste momento eu venho expressar a minha fé e conciliar a minha fé com a sua fé, falando sobre missões. A palavra missão deriva-se do latim, que significa mito. Eu mando ou envio. É uma incumbência, uma tarefa dada pelo Deus Criador dos céus e da terra, o grande e poderoso, o arquiteto do universo. Ele deu esta incumbência, começando as missões através do seu Filho. Jesus foi o maior missionário que essa terra já viu, porque é um missionário diretamente do céu, diretamente do Pai, o Senhor Todo-Poderoso. Como está escrito em João 3,16, começa a missão de Jesus, através do amor. Porque está escrito, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. A palavra unigênito significa único, Jesus, para morrer numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, o missionário do céu, ele veio incumbido de uma tarefa, propagar o reino dos céus, de morrer por nós, os pecadores. Deus enviou Jesus por intermédio do céu. Ele nasceu da Virgem Maria, cresceu aos 30 anos de idade. Chega o momento de demonstrar o poder do céu na terra. Jesus curou os enfermos. Jesus, ele expulsou os demônios. Jesus trouxe alegria. Jesus, ele trouxe esperança para a terra. Aos 33 anos e meio de idade aproximadamente, ele foi entregue aos romanos. Ele foi crucificado e foi morto e cumpriu a sua tarefa de morrer numa cruz, derramar o seu sangue por nós, pecadores. Por você, Jesus morreu naquela cruz com esta grande missão e por mim também. Jesus, mas antes de Jesus morrer naquela cruz, ele chamou 12 homens, os preparou, os equipou com os equipamentos do céu, com o poder do céu, trouxe uma incumbência, uma grande tarefa a eles. Ele disse assim aos 12 homens, ele disse lá em Marcos 16, no verso 15, ele disse, ide por todo o mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. No verso 16 ele disse assim, o que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. Mas bem-aventurado são aqueles que neste momento podem crer no evangelho de Jesus. Ide e anunciai o evangelho, os que crerem serão salvos. Se você crê neste momento, a salvação, ela envolve a sua vida. O que é o evangelho? A palavra evangelho, ela deriva do grego, que é o original do Novo Testamento escrito, que diz o quê? Que significa boa notícia ou boas novas. Então, portanto, Jesus ele disse, ide e anunciai as boas novas a toda criatura, e os que crerem nas boas novas serão salvos. Ele também disse lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 8, ele disse assim, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele disse para testemunharmos do teu reino e da tua palavra, e para que a salvação de Deus chegue por meio da pregação do evangelho, é necessário, como está escrito lá em Romanos, no capítulo número 10, no verso 14 e 15, que diz assim, como haverá salvação se não houver quem a pregue? Como crerão se nem mesmo ouviram? E como ouvirão se ninguém se dispor a ir? Então, como haverá salvação se ninguém anunciar? Mas Deus,
ele incumbiu os homens na terra, porque os próprios anjos eles queriam anunciar o evangelho, mas o Senhor disse não, essa tarefa eu darei aos homens. Então nós fomos incumbidos desta tarefa, de anunciar o reino de Deus, de anunciar a palavra de Deus, de anunciar a salvação de Deus a todos, até os confins da terra. Também lá em Mateus 28:19, Jesus, ele disse assim: ide a todas as nações e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então esta palavra, ela é a palavra das missões. As missões que está no coração de Deus. As missões, ela está no coração do Criador, está no coração de Cristo. E por isso eu estou aqui neste momento, falando diretamente para você, que existe um Deus que morreu, um Deus que reviveu, um Deus que te ama, um Deus que quer confortar o seu coração, um Deus que quer tirar as suas angústias, um Deus que quer te mostrar um novo caminho, um Deus que quer te mostrar uma grande verdade, porque esse Deus é o Deus verdadeiro e o Deus todo-poderoso. E este evangelho será anunciado a toda criatura para testemunho de todas as gentes, e quando todos ouvirem, virá a volta do Senhor. Jesus voltará, como está em Mateus 24, que perto do fim, quando os discípulos se encontraram com o Senhor Jesus começa a dizer a eles sobre os templos e as belas construções daquela época, e dizia: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, que não seja derrubada. Então eles disseram: Senhor, quando será isso e quando será o fim? Então ele disse: perto do fim haverá guerras, rumores de guerras, uma nação contra outra, um reino contra outro, e terremoto em vários lugares, peste, catástrofes, e o amor de muitos se esfriarão no fim dos tempos. Jesus, ele vai voltar, e a volta dele se aproxima. Mas receba a palavra, receba o reino, entregue o teu caminho, entregue a sua vida a Jesus, porque ele sim tem salvação, ele sim tem vitória. E para encerrar, e se você crer nesta palavra, se você crer na missão de Deus, e sentir a missão, e sentir a salvação tocando em você, algo é garantido diante dele e por ele. O que é garantido? Que nesse mundo, infelizmente, há tristezas e angústias e problemas. Mas quando Jesus voltar, em Apocalipse 21:4 está escrito: e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Amém? Graça e a paz do Senhor, porque ele é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém.